Alessandra, eu acho que eu estou sendo enganada. Bora ver isso então, gente. Quero ver vocês nos comentários o que vocês acham. Oi, galera da resenha, tudo bem? Meu nome é Alessandra, sou do canal Resenhas da Lê. Hoje nós vamos de história. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui no canal me apoiando, assistindo, escutando as histórias, deixando o seu like. Você já deixou o seu like? Deixa seu like no começo do vídeo para você não esquecer. E quando você deixa o seu like, o YouTube ele entende que o vídeo ele é legal, ele é interessante e envia para outras pessoas. Também nesse momento estamos ao vivo no chat. Bora lá pro chat para a gente conversar, bater um papo. Bora lá! Aqui embaixo, assim, quando você tá assistindo o vídeo, tá escrito lá, chat. Bora lá pro chat. Então, vou contar aqui a história que a escrita me mandou. Ela acha que ela tá sendo enganada. Então, vocês que já estão acostumados às histórias do canal, né, aos comentários, que é muito legal, né? Eu sou uma pessoa que eu leio os comentários e eu acho muito interessante a análise, né, de vocês, e eu acho super importante. A gente às vezes brinca, às vezes a gente dá umas broncas, mas é importante colocar ali, gente, a sinceridade de vocês, né, com respeito, claro, mas porque parece que não, mas muitas meninas ainda são muito inocentes referente a sites de relacionamento ou conhecer alguém no Facebook ou conhecer alguém no Instagram. Então, por isso que eu falo para vocês, meninas, hajam ali, né, nos comentários, porque os comentários são de grande relevância para o canal. Para mim, são de grande relevância e para quem envia a história também. Então, vamos contar a história dessa inscrita e vocês me dizem, será que ela está sendo enganada? Ale, boa noite. Eu acho que estou sendo enganada. Falo com um cidadão americano que se diz divorciado e tem um filho adolescente. O perfil dele parece ser real. Tem fotos dele, tem fotos com o filho, né? Normal. O diálogo está batendo com as dicas que eu ouvi de você no YouTube. Sobre eu ir embora, ele disse que cuidará de mim. Aparentemente, parece que ele está trabalhando em outro estado. Ela não diz aqui no começo da história. E ele falou para ela assim, que quando ele voltasse, né, desse estado onde ele está trabalhando, ele ia fazer os preparativos para que ela pudesse ir aos Estados Unidos. Bandeirinha amarela, né? A sensação que eu tenho aqui é que não teve muita conversa, né? Teve essa questão, vem pra cá, né, que eu vou te receber, que eu vou cuidar de você. Gente, não é assim. Eu sempre falo para vocês, não existe mais isso de você tá vindo para cá, né, para os Estados Unidos, ou tá indo para qualquer outro país sem conhecer o cara. A preferência é que ele vá até você no seu país, né? Por quê? Porque existem muito tráfico humano e hoje em dia não tem, o país X, tráfico humano para o país Y, não, isso tá muito perigoso, então tem que tomar cuidado. Tá? O cara ele quer que eu vá visitar ele no país dele. Ele vem até o Brasil e mesmo assim não é garantido, tá, gente? Mas Alessandra, eu queria ir para os Estados Unidos. Tá bom, você tem quem nos Estados Unidos que pode te dar um suporte? Né? Você tem uma amiga? Né? Você tem familiares? Porque aí você fica ali com aquelas pessoas e ele vai até o estado onde você for, nos Estados Unidos, para te conhecer. Mas mesmo assim, gente, tá muito perigoso. Esses dias saiu um noticiário, eu vou ver até se eu encontro, eu vou deixar na descrição, de uma mulher que conheceu o cara no site de relacionamento, foi pro date, né? Foi pro encontro.
e ele matou ela. Ela americana, tá? E ele um cidadão, eu não sei se ele era americano, mas ele morava aqui nos Estados Unidos já tem um tempo. Aparentemente ele não parecia americano, ele parecia ser um estrangeiro, mas morando nos Estados Unidos. Então assim, gente, é muito perigoso. Meninas, não façam isso, tá? Eu tô falando, um tempo atrás as pessoas vinham sem conhecer o cara e chegava aqui. Aconteceu comigo também, né? Eu fui para casa da minha amiga, né? A produção foi lá na casa da minha amiga me buscar. Se vocês não conhecem a história, eu vou deixar aqui no card como eu conheci a produção. Mas assim, tudo mudou, tudo vem mudando. Essas pessoas que usam as outras pessoas para fazer tráfico humano, elas estão recorrendo muito a sites de relacionamento. Então, tomem cuidado. Vamos continuar com a história. Esses dias ele me disse que tem um amigo que ajudaria com o visto. Como assim? Né? Ajudar uma brasileira com o visto? Muito estranho. Falamos pelo e-mail e message. Sempre ele está apaixonado, ele se diz apaixonado, demonstra-se apaixonado e feliz com a ideia que iríamos formar uma família. Aí, este tal amigo mandou mensagem pedindo alguns dados, meu nome, endereço e passaporte. Gente do céu, corre disso, olha só. Por que esse cara que está em outro país vai ajudar essa mulher em relação ao visto, ela sendo brasileira? Ah, Alessandra, mas talvez ele vai preencher os papéis. Para isso, ela pode recorrer a pessoas próximas ou recorrer a empresas especializadas em fazer a expedição, né? Em entrar com um pedido de visto. Muitas pessoas fazem por conta própria, mas às vezes as pessoas não se sentem seguras. Então, gente, não façam isso. Ela nem conhece o cara direito, ele fala de um amigo. Assim, tá tudo bagunçado aqui, não existe isso. Como eu fiz? Eu mesma entrei no site, né? Olha só, quando eu fui para os Estados Unidos, quando eu vim para os Estados Unidos a primeira vez, eu que banquei tudo, tá? Eu banquei meu visto, eu banquei meu passaporte, eu banquei meu visto. E eu mesma entrei no Google lá, procurei empresas, né? Porque antigamente usava-se muito empresas, né? Mas tinha gente que tava falando que fez por si próprio visto. Eu não me sentia segura. Então eu encontrei uma empresa que poderia me ajudar no preenchimento da DS 160, né? Que você faz a emissão do visto. Então, assim, eu vou deixar o contato dessa empresa aqui também, né, na descrição do vídeo, porque é uma empresa que outras pessoas estavam fizeram boas avaliações dessa empresa, então eu falei, não, vai ser essa empresa, né? Mesmo assim, antes de fazer com essa empresa, eu fui lá pessoalmente. Então, assim, gente, suas informações pessoais, como números de documentos, isso é muito sério. Não dê informações, porque tem gente que com essas informações faz várias coisas, tá? Então, assim, tomem cuidado. Não caiam nessa, não acredite em qualquer coisa, gente, por favor. Olha, só aqui já era para ela ter dado um ponto final e nem enviado a história para o canal, né? Mas eu agradeço também a ela porque ela quis enviar para mostrar também a que nível estão as coisas, né? Das pessoas abusarem da confiança uma da outra. Gente, preocupante, porque ela fala aqui que depois de 2 dias esse amigo entrou em contato com ela por mensagem, né? Por e-mail, e falou para ela que estava tudo ok, que ela só precisava enviar $500, que ela ia chegar e já ia ter o trabalho para ela. Olha só como que são as coisas, né? Primeiro, ela falou para mim que não tinha passaporte, e ela realmente não tem, e ela ainda questionou o namorado dela. Pô, eu não tenho passaporte, como assim tá tudo pronto? E
o que acontece? Eu acredito que ela chegou a enviar o nome completo e o endereço, entendeu? Porque o cara, sem nenhuma informação, não iria retornar para ela falando que estava tudo ok, né? Envio dinheiro, como assim, né? Então eu acho que aqui nessa altura ela não tinha o passaporte, mas ela chegou a enviar o nome e o endereço completo. Gente, não envie endereço para quem você não conhece, não é assim, tá? Não é assim. Ah, mas o que podem fazer com o meu endereço? A gente não sabe. A gente não sabe, né? Uma coisa é ali seu WhatsApp, seu número de WhatsApp. Aí, se a pessoa começa a falar muita bobeira, você vai, bloqueia, exclui, denuncia, faz tudo. Outra coisa é seu endereço. Uma vez dado, o que você vai fazer? Não tem o que fazer, concorda comigo? Então aqui isso já me preocupou, eu não tinha prestado atenção, analisando aqui eu vi que isso me preocupou demais, né? E aí, não satisfeito, ele fala para ela enviar $500 porque ela ia chegar e ia ter trabalho para ela. Olha só como a pessoa ela brinca, né, com o raciocínio da outra. Ela sabendo que ela precisa de um passaporte. E outra, o namorado não falou que ia cuidar dela aqui nos Estados Unidos? Gente, são umas histórias assim, se você for parar para pensar, se a pessoa tá no calor da emoção, porque aqui ela falou, né, que ele falou que tava muito feliz com ela, né, que ele tá louco para formar uma família com ela, ele começa a jogar coisas que provavelmente ela tenha, são informações que ela conversou com ele, porque a maioria das mulheres tem esse sonho de ter um marido, de ter a família, eles começam a jogar essas informações para pegar você no pulo, né? Para pegar você pelo seu lado mais fraco, que é o sonho de ter uma família, o sonho de ter um marido, ou o sonho de morar nos Estados Unidos. Fui questionar o meu namorado. E, namorado, ela se sente namorada dele. E ele disse que seria ótimo, porque estava dando certo. Como dando certo? Se nem passaporte eu tenho, muito menos dinheiro. Ele disse que era para eu tentar arrumar o dinheiro com alguém. Olha só, o namorado que falou assim, vem, eu vou cuidar de você aqui nos Estados Unidos. Como assim? Vou cuidar de você? Vem trabalhar que eu vou cuidar de você, vou cuidar do seu dinheiro, vem, né? Manda o dinheiro que você vai ficar vendo na vida. Então, assim, são várias coisas. Não tem, às vezes, que a gente fala para coisas positivas, são N possibilidades. Aqui são N possibilidades dele dar um golpe nela de N possibilidades, é isso, de N possibilidades. Ele falou para ela assim, olha, tenta arrumar o dinheiro, manda o dinheiro pro cara, que o cara vai te ajudar, você vai vir até com emprego, sem passaporte, né? E quando eu chegar de viagem, eu reembolso você. Ela fala assim que, óbvio que ela não ia arrumar o dinheiro, e falou para ele assim, olha, você precisa ir no Brasil, né, para conhecer a minha família, antes de eu ir para os Estados Unidos, você precisa vir ao Brasil. Então deu para perceber, gente, que por mais que a situação estava mostrando para ela que aquilo não era real, né, que aquilo era um golpe, ela ainda estava se dispondo a conversar com ele, né? Porque aqui ela fala, né, para ele ir ao Brasil, né? Então, mais uns dias eu pedi para ele me mandar uma foto do momento dele, né? O que você tá fazendo, por exemplo? Porque isso aconteceu no vídeo da Rosa Colombiana. Você conhece o vídeo da Rosa Colombiana? Vou deixar na descrição aqui desse vídeo ou aqui no card. A Rosa Colombiana, antes de encontrar lá o que hoje é marido dela, né? Ela marcou um encontro, mas aí ela falou assim, opa, será que é com ele mesmo que eu tô falando? Aí falou para ele assim, faz o seguinte, me manda uma foto agora de onde você tá com a mão no nariz. Gente, essa história ela é muito legal, vou deixar aqui na descrição. E ele falou, não, mas eu tô aqui com os empresários, né, tô aqui com os engenheiros,
Ela falou, não, é você que quer me ver, você que quer me encontrar. Então, por favor, manda uma foto com a mão no nariz. Ele nunca esperava daquilo, ele não esperava aquilo, né? Mas ela fez isso para se resguardar. O que ele fez? Enviou a foto dele com a mão no nariz. Bem discretamente, mas enviou. Olha só que legal. Nossa, ela pediu para ele fazer a mesma coisa, né? Porque ela tava achando que ele era fake. Tá achando não, eu acho que tenho certeza que ele é fake, né? Ele foi grosseiro com ela. Ele foi grosseiro com ela e disse que ia mandar se ele quisesse. Olha só. Então você já vê aí como que é o negócio, né? Olha só, o cara foi grosseiro com ela. Galera da resenha, você já ouviu falar do Valeu? O Valeu é uma ajuda, é uma gorjeta que você pode dar para o canal, né? Aqui nos Estados Unidos eles têm essa cultura, né, de dar gorjeta. Então eu vou falar para vocês, se você puder dar uma gorjeta, né, para o canal Resenhas da Alê, você pode dar sim através desse cifrão aqui que você encontra aqui embaixo no vídeo. Lá você pode selecionar a gorjeta, o valor da gorjeta que você quiser. Tem a partir de R$2. Então, se você puder, dê a sua gorjeta através dessa transação do YouTube. Ou, se você quiser também, você pode enviar através do Pix, que eu vou deixar passando aqui agora. Eu quero agradecer a Leide. A Leide me enviou uma gorjeta. Leide, muito obrigado, gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado por você estar inscrita no canal, por assistir aos vídeos e obrigado pela sua gorjeta, tá bom? O que aconteceu? Ela fez uma jogada com ele. É muito perigoso isso, tá? Porque às vezes você tá envolvido emocionalmente e você acaba dando trela. Gente, se vocês encontrarem um golpista no caminho, deixa ele no caminho e cai fora, bloqueia. Por quê? Porque esse povo, eles são perigosos, tá? E o que ela fez? Ela perguntou para ele, mas você precisa desse dinheiro rápido, né? É preciso que eu envie esse dinheiro rápido? Ele falou, é preciso. Aí ela falou, então eu preciso mais ou menos aí de 5 meses para juntar esse dinheiro, porque eu preciso trabalhar para juntar esse dinheiro. Aí ele falou, não, 5 meses não, porque eu quero que você esteja aqui rápido, né? Então, gente, é complicado, porque aqui, ao mesmo tempo que ela dá a intenção que ela sabe que é um golpe, parece que ela ainda, entendeu? É complicado. Como se nossa conversa anterior não tivesse sido resolvida. Aí eu disse que já tinha a resposta que eu queria. Agora ele está desesperado, que não quero mais falar com ele. Ele diz que é um homem da foto, mas não me dá provas, que me ama e me quer fazer feliz. Eu estou bem triste por isso, porque deveria ter pedido provas no início. Por isso preciso da sua ajuda. Não consigo ver nada sobre esse cara da foto. Me ajuda, por favor? Vou te mandar o nome dele e as fotos que ele usa. Então, gente, olha só como que é. Ela mesma disse, então assim, ela tá entrando em contradição. Ela mesma disse que ela deveria ter pedido informações logo no início do relacionamento. Gente, a gente precisa fazer um checklist urgente. Por quê? Porque vocês estão conversando com um golpista e vocês continuam conversando. Gente, olha só, depois de tudo isso aqui que ela me falou, ela pede para eu checar ele pelo nome completo e pelas fotos. Então, o que eu falei para vocês? Ela não tem certeza se ele é golpista. E vocês, meninas, têm certeza se ele é golpista? Eu respondi para ela. Eu falei para ela que eu ia chamar ela de Cida, porque na realidade ela não me enviou o nome dela. Olá, vou te chamar de Cida, tudo bem? Então, eu encontrei um perfil no TikTok e no YouTube com esse nome e corresponde ao cara da foto. Mas minha pergunta é, você já fez chamada de vídeo com ele por mais de 3 minutos? Isso é importante, isso é importante. Ouviu a voz e viu o rosto dele perfeitamente?
Nunca envie dados pessoais para estranhos, nunca. Vamos enumerar as mentiras, né? Vamos numerar, né, as mentiras. Referente ao visto, somente você pode fazer essa solicitação e o valor é $160, diretamente no consulado americano. Mas, para isso, é preciso emitir o passaporte primeiro, né? Quando eu falo para ela que só ela pode fazer essa solicitação, Alessandra, mas você usou uma empresa, né, que fez isso. Sim, mas eu fui lá pessoalmente. Tá? Eu contatei a empresa. Hoje a gente faz tudo pela internet, mas eu contatei a empresa, né? Não é uma pessoa que entra em contato comigo falando que vai fazer uma emissão de um visto. Por quê? Em primeiro lugar, para fazer a emissão do visto precisa do passaporte, tá? Aí eu falei assim para ela, olha, é preciso emitir o passaporte, não existe visto sem passaporte. E todo esse processo é feito apenas por você. Então, já pegamos ele na mentira. Segundo, ele foi grosseiro porque é um golpista, porque percebeu que você não é tão inocente a ponto de enviar $500, que hoje na moeda corrente do Brasil seria R$2.680 no dia lá que eu fiz a cotação, tá, gente? Nos Estados Unidos, existe um visto para cada atividade que você vem fazer no país. Isso significa que, para trabalhar, você precisa ter um visto de trabalho. Não é visto de turista e não é assim que acontece. Eu expliquei aqui para ela como acontece esse visto e quem paga por esse visto é quem está te contratando, tá bom? É o contratante. E para isso, quando você está em outro país, para você ser contratado, é preciso que o governo americano identifique que não tem nenhuma pessoa aqui no país, nos Estados Unidos, com as suas qualificações. Ou seja, você tem que ser special. Você precisa ser da galáxia, entendeu? Bom, não tenha dúvidas, isso é um golpe. Agora, quem está aplicando o golpe, eu não sei se é o cara da foto ou se é alguém que está usando a foto dele, né? Fica um pouco difícil saber, mas vou te enviar o perfil do cara da foto no Facebook e no TikTok. Tente contatar esse perfil para se certificar que se trata da mesma pessoa, mas é importante fazer videochamada, que é imprescindível. Para você saber se o cara, é videochamada e não pode ser curta, porque eles fazem videochamada fake, tá? Tem que ser uma videochamada longa. Ah, mas eu não falo inglês. Disfarce e pede pro cara mostrar onde ele tá. Eu não sei. Manda uma mensagem lá, que você usa o Google Tradutor. Manda uma mensagem pelo Google Tradutor, fala, amor, quero falar com você às 6 horas da tarde, quero conhecer aí onde você vive, vamos fazer uma videochamada? Se ele se negar, gente, se ele falar assim, olha, às 6 eu não posso, mas eu posso às 8, ok. Agora, se ele se negar, o cara sai fora, gente, sai correndo porque é furada. Ela não me respondeu, né? Fiquei esperando ela me responder, ela não me respondeu. Acredito que ela já caiu na real, mas você entende como que é difícil a pessoa enxergar? Porque assim, ela mandou a história para mim, né? Aí na história ela fala assim, que ficou chateada porque ela deveria ter checado ele antes, deveria ter feito, né, todos os checklists que eu sempre tô falando aqui nos vídeos. Mas, Alessandra, tô enviando aí a foto dele, o nome completo. E aí? Porque eu sei, mas eu preciso que você veja. Então, gente, não é assim, né? Acredite mais em você, né? Quando eu falo do desconfiômetro, quando eu falo das bandeiras, isso é intuição. E a intuição para esse tipo de coisas dificilmente falha. Mas você quer acreditar tanto que aquela pessoa é a pessoa para você, que você acaba ignorando, né? Mas eu agradeço por você ter enviado sua história para o canal, porque isso serve de alerta para outras meninas. Gente,
querem fazer alguma coisa relacionada aos Estados Unidos, vai diretamente no site americano, vai no site, tá? Procura aí vídeos de pessoas, de advogados brasileiros que estão atuando nos Estados Unidos, né? Leia os comentários. Assim, tudo hoje em dia te ajuda a direcionar para as informações corretas. Quero agradecer por vocês terem ficado até o final. São histórias aí, né, que acontecem assim mesmo, e eu recomendo vocês não darem continuidade, né, com golpista. Tá difícil encontrar uma pessoa legal no site de relacionamento? Tá difícil, mas gente, golpista não, tá? Bloqueia, exclui, mas não dê ibope para golpista, porque essas pessoas elas não medem esforços para machucar vocês mulheres, tá bom? E até mesmo os homens, tomem cuidado. Eu vou ficando por aqui. Gratidão, gratidão, gratidão. Tô muito feliz com o canal, a gente tá crescendo aos poucos. E é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus. Se você tem uma história para enviar, envie-nos. O e-mail do Resenhas da Lê está na descrição do vídeo. Um grande beijo, gente. Tchau!